Conheçam Marisha. Ela nasceu no dia 29 de abril de 1991. Ela era uma menina de 16 anos que vivia na Carolina do Sul, Estados Unidos. Marisha foi descrita como uma menina popular e estudante de honra em seu colégio. As pessoas que falaram sobre ela disseram que ela tinha uma voz encantadora, que tocava na banda do colégio, cantava no coral da igreja, e um de seus irmãos chegou até a dizer que a voz dela parecia a voz de um anjo e todas as vezes que cantava, seus olhos enchiam de lágrimas. Ela também era líder de torcida, morava com seus pais, tinha um carro rosa que ganhou de presente de aniversário de 16 anos e era simplesmente o bebê de sua família. No dia 3 de janeiro de 2008, por volta de 9h30 da noite, Marisha foi até o pai, disse que queria comprar um lanche na rua e falou que não iria demorar. Ele então disse que tudo bem, os dois se despediram, ela entrou no carro e foi até esse local. Mais ou menos 1 hora depois, o pai de Marisha começou a achar estranho, porque esse lugar não era tão longe assim. Ele então pegou o telefone, ligou para o celular da filha, ela não atendeu e por isso começou a se preocupar bastante, entrou em seu próprio carro e começou a dirigir pela cidade procurando por ela. Enquanto estava fazendo isso, ele passou na casa de alguns amigos da filha, todos disseram que não tinham ideia de onde Marisha estava. E por isso, por volta de 1 hora da manhã, ele voltou para casa, ligou para os policiais e informou o que estava acontecendo. Assim que os policiais começaram as buscas por Marisha, eles trabalharam com a teoria de que ela tinha fugido de casa. Os pais dela, ao saber disso, disseram que era impossível ela ter fugido, contaram que ela era muito amada, vivia ali muito bem e não tinha o porquê fazer isso. Os policiais então questionaram a família se existia alguém que eles desconfiavam. Eles disseram que sim, contaram que quando Marisha tinha 13 anos, ela conheceu um jovem mais velho que ela no colégio. Ele estava no último ano do colégio, era jogador de futebol americano e assim que os dois se conheceram, logo iniciaram um relacionamento. Quando o pai de Marisha ficou sabendo disso, ele não aprovou, disse para Marisha terminar com esse menino, porém ela ainda continuou ficando com ele escondido e depois informou para o pai que não estava mais com ele. O nome desse jovem era Pornell. Em 2007, ele se casou com uma mulher chamada Yolanda, que conheceu na faculdade. Depois do casamento, eles tiveram um filho, mas ele continuou mantendo contato com Marisha. O que acontece é que enquanto Yolanda estava namorando com Pornell, ela sabia desse caso que ele tinha com Marisha, mas acreditava que depois do casamento isso iria acabar. Em dezembro de 2007, ela descobriu através do celular do marido que ele ainda estava tendo contato com Marisha. Após saber isso, ela obrigou o marido a ir até a casa da família de Marisha. Ao chegar ali, encontrou o pai da menina, contou o que estava acontecendo. Na verdade, mandou o esposo dizer para ele que ainda estava se encontrando com Marisha. E quando o pai dela soube disso, ficou bastante irritado, pediu que eles deixassem sua filha em paz e assim o casal foi embora. Quando os investigadores ficaram sabendo de tudo isso, eles questionaram Pornell sobre Marisha. Ele disse que sim, teve um caso com a menina, mas que não sabia por que ela sumiu. Enquanto estava conversando com os investigadores, eles perguntaram qual foi a última vez que ele e a menina se falaram. Ele contou que foi através de uma ligação onde Marisha disse que achava que estava grávida e que ele era o pai. Ainda durante o interrogatório, os policiais notaram que ele estava com algumas queimaduras nas mãos e no rosto também. Perguntaram por que ele estava assim e então Pornell respondeu que se queimou enquanto estava cozinhando. Assim como ele, sua esposa também foi interrogada e Yolanda disse que ficou muito triste quando soube que seu marido estava tendo um caso com Marisha, mas que nem ele e nem ela estavam envolvidos no desaparecimento da jovem. 2 dias após o desaparecimento de Marisha, uma jovem estava fotografando próximo a um rio e enquanto estava fotografando esse rio, ela notou algo diferente. Após isso, ela usou o zoom de sua câmera, percebeu que precisava chamar a polícia e assim as autoridades foram até o local. Enquanto estavam ali, próximo ao rio, eles encontraram uma pegada de um calçado específico. Depois disso, eles encontraram realmente Marisha sem vida naquele local, a levaram
para análise. Os profissionais disseram que ela perdeu a vida devido a golpes com uma faca, que isso aconteceu cerca de 33 vezes, porém eles falaram que Marisha não estava grávida. Enquanto os policiais ainda estavam tentando entender quem teria feito aquilo, outros investigadores encontraram um carro queimando na estrada. Eles então foram até esse local, constataram que era o carro de Marisha e assim começaram a desconfiar de Purnell mais uma vez, porque quando foi interrogado, ele estava com algumas queimaduras. Os policiais então começaram a investigar um pouco a vida dele, conseguiram falar com um amigo íntimo, esse amigo foi interrogado e então ele começou a dizer que quando Yolanda descobriu que o marido ainda estava tendo um caso com Marisha, ela ficou muito chateada, pediu para Purnell parar, porém como ele não parou, ela começou a ir atrás da menina. Ela começou a ligar para Marisha e dizer que deveria deixar seu homem em paz, ficou dizendo muitas e muitas coisas, mas a menina não parou de vê-lo. Foi nessa época que Marisha ligou para Purnell dizendo que achava que estava grávida, e assim os policiais começaram a pensar que ela teria inventado essa mentira porque queria mantê-lo por perto, já que estava muito apaixonada por ele. Com isso, os policiais levaram o casal mais uma vez para serem interrogados. Ao chegar ali, eles foram interrogados em salas separadas e logo quando olharam para Purnell, eles perceberam que o sapato que ele estava usando era bastante similar à pegada que foi encontrada no rio. Quando foi confrontado, Purnell continuou negando, disse que não sabia de nada. Os policiais então disseram que no primeiro interrogatório ele falou que a última vez que tinha conversado com a jovem foi dias antes do desaparecimento, mas que eles descobriram através dos registros celulares que eles se falaram naquela noite. Purnell então continuou dizendo que ele não entendia o porquê tudo aquilo, negou, até que chegou um momento que ele não aguentou mais ser confrontado com as evidências e disse que iria confessar. Assim como ele, sua mulher que estava em outra sala também decidiu confessar e naquele momento os dois se declararam culpados. Após os investigadores escutarem as duas versões, eles chegaram à conclusão de que quando Yolanda descobriu a traição do marido, ela foi até ele, pediu para que ele escolhesse entre ela e Marisha e ainda falou que ele deveria provar seu amor por ela. Como Purnell escolheu a esposa, eles montaram um plano. Na noite do ocorrido, ele enviou uma mensagem de texto para Marisha, convidando ela para um encontro no estacionamento, pediu que ela levasse uma jaqueta dele que estava com ela e então a menina aceitou. Ao chegar ali, Marisha foi até o carro de Purnell, entregou a jaqueta a ele. Após isso, tanto ele quanto sua esposa saíram do carro. Segundo ele, foi ele quem cometeu o ato de tirar a vida de Marisha, enquanto sua esposa segurou. Após tudo isso, eles a levaram até o rio, onde Marisha foi encontrada, depois voltaram ao estacionamento, pegaram o carro dela, levaram para um local mais afastado e então o queimaram. Com isso, o casal foi preso. Enquanto Purnell estava na prisão, ele até chegou a tentar algo contra ele, não conseguiu, posteriormente ficou bem, porém os investigadores encontraram um bilhete em sua cela, onde ele dizia que todas as vezes que olhava para suas mãos, ele só via Marisha. Alguns meses depois, em 2009, aconteceu o julgamento do casal. Ali, Yolanda se confessou culpada, ela também decidiu testemunhar contra o marido e por um bom tempo, ao contrário dela, Purnell disse que era inocente, falou que ia se declarar inocente no tribunal, mas quando descobriu que os promotores queriam pedir a pena capital, ele mudou de ideia e decidiu se declarar culpado para fazer um acordo. Durante seu julgamento, ele se virou para a família de Marisha e disse: eu sei que ela está no céu, eu sei que ela está feliz e isso me dá paz. Rezo por perdão, mas sei que não preciso disso, pois já recebi o perdão dela. Ao ouvir isso, o pai de Marisha falou que jamais o perdoaria por roubar o presente que Deus lhe deu e ainda disse que ele estava indo para o inferno, onde ninguém podia ajudá-lo. Antes de receber sua sentença, Yolanda se emocionou, pediu perdão para a família de Marisha e disse que ela não era uma pessoa horrível.
era somente uma pessoa que fez algo horrível. O pai de Mauricia aparentemente não aceitou o pedido de perdão também, a chamou de demônio e disse que ela tinha roubado a vida do bebê dele. Ainda no tribunal, os advogados de defesa de Yolanda disseram para o juiz que ela deveria receber uma pena menor, falaram que ela teve uma infância conturbada, que chegou a passar por um abuso e que ela não deveria receber o mesmo que seu marido. Ao ouvir aquilo, o juiz se virou para eles, disse que ele não via o porquê tratá-la de maneira diferente. E assim, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Purnell e Yolanda foram considerados culpados e receberam perpétua sem direito a condicional. Posteriormente, uma amiga de Mauricia falou com jornalistas e disse: ela era o tipo de garota que sempre tinha um sorriso no rosto. Ela queria ser médica, era uma pessoa incrível. Ela iluminava meu dia, não importa o que estivesse errado. O pai de Mauricia também chegou a dar uma entrevista por telefone e ali ele disse: nesse momento minha esposa está deitada. Antes disso, minha esposa era ativa no programa de jovens da igreja, era professora da escola dominical, administrava creches, mas agora ela não é mais capaz de fazer nada. Minha família ainda está tendo muita dificuldade e teremos dificuldade por muito tempo. Acho que nunca vamos superar isso. Algum tempo depois, ele e sua esposa resolveram fazer um fundo de bolsa de estudos em nome da filha. Eles disseram que Mauricia sempre foi uma aluna exemplar, que estava quase entrando na faculdade e ficaria feliz de poder ajudar outras pessoas. Com esse fundo de bolsa de estudos, eles ajudam alunas que se destacam por sua disciplina e notas no colégio onde a filha estudava. Eles dizem que assim a honram e conseguem manter sua memória viva dentro deles. Além disso, os pais de Mauricia disseram que esse será um legado de sua família, que quando eles não estiverem mais aqui, quem seguirá o legado serão seus outros 3 filhos, que eram os irmãos mais velhos dela. Ainda na entrevista que deu falando sobre a bolsa de estudos, o pai de Mauricia disse: seu maior patrimônio foi sua compaixão. Ela não queria ver ninguém ferido ou alguém deixado de lado. Ela era o tipo de jovem que procurava o azarão e tentava trazê-lo ao topo. Essa bolsa de estudos seria algo que ela gostaria. Eu tenho certeza que ela gostaria de fazer algo para ajudar as pessoas. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante pra mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que faz toda a diferença pro canal. Ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Vem aqui toda semana, porque sempre tem vídeo novo. Eu posto 3 vídeos por semana e por isso sempre tem algo para vocês assistirem, tá bom? Assiste também outros vídeos em sequência, mesmo se você já maratonou o canal, maratona de novo enquanto você está trabalhando, dentro do ônibus, fazendo comida, enfim. Isso me ajuda demais, tá bom? Obrigada a quem chegou ao final desse vídeo, obrigada por ter tirado um tempinho para vir até aqui, e é isso. Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.